Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite caía sobre a cidade, banhando as ruas com o brilho alaranjado dos postes de luz. Nesse bairro marcado por tensão e preconceito, o sargento Daniels patrulhava com seu desprezo habitual por aqueles que considerava inferiores. Seu olhar recaiu sobre uma mulher negra que caminhava sozinha e com confiança pela calçada. Imediatamente ele a julgou suspeita. "Ei, você! Pare!" gritou ele ao se aproximar, a voz tremendo de autoridade e desdém. A mulher se virou calmamente. Seus olhos escuros brilhavam com uma intensidade que desmentia sua estatura. Daniels, frustrado por sua aparente compostura, tentou empurrá-la violentamente. Mas ela se esquivou com uma fluidez surpreendente e com um movimento preciso o empurrou para trás, desequilibrando. Daniels cambaleou, o rosto vermelho de raiva e vergonha. Ele não conseguia entender como uma simples civil podia reagir daquela forma. Seus colegas que testemunharam a cena prenderam a respiração, chocados com a autoconfiança e a força da mulher. Ao recuperar a compostura, a verdade o atingiu. Aquela mulher não era uma transeunte qualquer. Ela possuía uma autoridade que Daniels jamais imaginara. Era a Capitão Williams, uma respeitada capitã de polícia treinada em técnicas de combate, estratégias de segurança e comando. Cada movimento que ela fazia naquela noite revelava controle absoluto. O sargento Daniels percebeu tarde demais que seu racismo e arrogância o haviam cegado. A mulher que ele atacara não era apenas capaz de se defender, ela personificava a ordem, disciplina e respeito. E agora, o karma batia à sua porta, na forma de um capitão que jamais toleraria humilhação ou injustiça. O vento noturno levou seus insultos para o vazio, enquanto Williams, calma e majestosa, seguia seu caminho. Mas na mente de Daniels, uma lição acabará de ser gravada para sempre. Subestimar alguém por causa da cor da pele era o erro mais perigoso de todos. Na manhã seguinte, o sargento Daniels não conseguia esquecer a cena do dia anterior. Seu ego ferido ardia, e ele sabia que toda a delegacia tinha ouvido falar do incidente. Ele entrou na sala de reuniões tentando manter a calma, mas seus colegas trocaram olhares significativos. "Sargento, o senhor está bem?" perguntou timidamente um dos jovens oficiais. Daniels gemeu e se virou. Estava humilhado e ressentido com a mulher que o colocará naquela situação. Poucos minutos depois, a delegacia recebeu uma ligação informando que o capitão Williams estava lá para inspecionar a patrulha noturna. A atmosfera na sala mudou instantaneamente. Todos os policiais se endireitaram, alguns com admiração, outros com medo. Daniel sentiu o coração afundar. Ele sabia que o confronto era inevitável. Williams entrou na sala com sua postura ereta de sempre, o olhar penetrante. Seus olhos encontraram os de Daniels, e o tempo pareceu parar. "Sargento Daniels", disse ela calmamente, mas cada palavra soava como um golpe de martelo. "Acredito que precisamos conversar sobre seu comportamento na noite passada." Daniels abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Ele percebeu que qualquer desculpa que desse soaria falsa. Williams continuou. "Você atacou um cidadão sem motivo, sob o pretexto de exatamente o quê?" Seus colegas observavam em silêncio, alguns reprimindo o riso, outros sentindo a tensão palpável no ar. Daniels baixou os olhos, incapaz de encarar o capitão. "Vocês passarão por treinamento disciplinar e revisarão imediatamente sua abordagem ao trabalho de campo", concluiu Williams com a voz gélida porém firme. "E saibam disto, sob meu comando o racismo e arrogância não têm lugar nesta unidade." Daniel sentiu uma raiva crescente dentro de si, mas sabia que era completamente impotente. Williams não só tinha a autoridade, como também o respeito de todos os presentes. O que ele não previu foi que esse confronto se tornaria um exemplo para toda a equipe. O poder não reside no medo, mas sim no domínio, na experiência e no respeito. Quando Williams saiu da sala, um murmúrio percorreu a assembleia. "Essa é a nossa capitã, ninguém se opõe a ela impunemente." E no coração de Daniels, a vergonha e a humilhação se transformaram em uma lição que ele jamais esqueceria. Alguns dias após o incidente, a delegacia ainda estava em choque com o ocorrido. Todos os policiais comentavam em voz baixa como o capitão Williams havia colocado Daniels em seu devido lugar. Alguns riam baixinho, outros permaneciam impressionados com sua compostura e autocontrole. Mas Daniels remoía a raiva. Seu orgulho ferido o impulsionava a buscar vingança, sem saber que seu plano se voltaria contra ele. Naquela noite, durante uma patrulha, Daniels recebeu um chamado para um incidente menor em um bairro residencial. Pensando que poderia inflar seu ego, ele correu para o local, certo de que provaria que ainda era o mais forte.
Mas, ao chegar, descobriu que a pessoa que ele deveria estar controlando era ninguém menos que um jovem recruta sob o comando direto do Capitão Williams. Sargento Daniels, disse o recruta calmamente, o capitão me deu instruções específicas para esta operação. Aconselho que a siga. Daniels, vermelho de raiva, tentou impor sua autoridade, mas cada ação que tomava era precisamente neutralizada. O recruta seguia rigorosamente as instruções de Williams. Williams parecia invisível, mas onipresente, guiando cada movimento seu. Em diversas ocasiões, Daniels se viu em situações embaraçosas, tropeçando em obstáculos, sendo contrariado por seus colegas e até mesmo quase encurralado em um beco. Finalmente, Williams chegou ao local, calma e imponente como sempre. Ela olhou para Daniels com aquela mistura de desdém e paciência que o deixava louco. Sargento, disse ela suavemente, mas com uma autoridade que prendeu a atenção de todos, creio que o senhor ainda precisa aprender o que significam respeito e disciplina. Daniels permaneceu paralisado, humilhado diante de todos. Ele então compreendeu, tarde demais, que qualquer tentativa de dominação ou vingança apenas reforçaria a imagem que o Capitão Williams e seus colegas tinham dele, a de um homem cego pelo racismo e pela arrogância. Naquela noite, a caminho de casa, Daniels absorveu uma lição profunda. Neste mundo, a verdadeira força não reside no medo ou na agressão, mas no autocontrole, na experiência e no respeito pelos outros. E acima de tudo, subestimar alguém por causa da cor da sua pele é um erro que sempre acarreta consequências. Naquela manhã, o gabinete do comandante estava silencioso. O sargento Daniels aguardava nervoso, ciente de que o capitão Williams relataria cada detalhe de seus erros e humilhações recentes. O comandante, um homem justo porém firme, olhou para ele. Sargento Daniels, começou ele, recebi vários relatórios sobre sua conduta em campo. Parece que o senhor subestimou mais uma vez seus colegas e os cidadãos. Antes que ele pudesse continuar, a capitã Williams entrou na sala. Cada passo emanava autoridade. Todos os olhares se voltaram para ela. Daniels sentiu seu ego vacilar. Comandante, disse Williams calmamente, o sargento Daniels já se envolveu em diversos incidentes devido ao seu comportamento impulsivo e preconceitos. Eu mesmo supervisionei algumas dessas intervenções. É hora de ele entender que hierarquia, disciplina e respeito não são meras sugestões. Daniels tentou se defender, mas as provas e os depoimentos estavam contra ele. Williams prosseguiu. Sargento, você passará por treinamento obrigatório em ética, gestão de conflitos e diversidade. Trabalhará sob supervisão rigorosa por 3 meses. E saiba disto, eu serei seu mentor direto. Cada erro será corrigido, cada atitude inadequada será retificada. A vergonha era evidente no rosto de Daniels. Ele finalmente compreendeu que sua tentativa de dominar ou intimidar a capitã havia fracassado de forma espetacular. A mulher que ele atacara não só era capaz de se defender, como personificava a ordem, competência e respeito. Ao sair da sala, Williams deu a seguinte declaração ao comandante. Lições como essa são raras, Daniels. Considere isso uma oportunidade, não apenas uma punição. Daniels baixou o olhar, percebendo que seu ego e racismo o haviam levado à beira da ruína profissional. Agora ele sabia que subestimar alguém por causa da cor da pele nunca traz vitória, apenas humilhação. Naquele dia, o sargento Daniels aprendeu que o verdadeiro poder reside no respeito, no controle e na disciplina, e que um capitão capaz de tudo isso jamais se intimida.